capítulo, vocês já sabem, é o capítulo 18, versículo de número 4. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Eu vou repetir. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Feche os teus olhos. Espírito Santo, meu amigo, meu melhor amigo, o Senhor está aqui nesse lugar, está aqui do meu lado. Senhor, eu te peço nessa noite, fale conosco, Pai, pois isso não é algo que eu escrevi, algo que eu pensei, algo que eu planejei, é a tua palavra, é a palavra revelada, Senhor. Então não me deixe falar aquilo que vier de mim mesmo, porque se eu falar sozinho eu vou passar vergonha aqui no altar. Mas se o Senhor estiver comigo, eu creio que algo extraordinário está para acontecer nesta noite. Assim eu te oro crendo em nome de Jesus. A igreja senta aplaudindo o nome do Senhor. Meus irmãos, o livro do profeta Jeremias, ele é um livro dotado de revelações. Aleluia. Ao qual nós que somos leitores temos a honra de ler e através do Espírito Santo nós obtermos algumas revelações do livro de Jeremias. O capítulo 18 do profeta Jeremias, ele se inicia dizendo uma ordem de Deus para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. Essa passagem do oleiro e da olaria não tratava somente a casa de Israel, mas também a vida de Jeremias, o profeta Jeremias. Porque nós sabemos que o profeta Jeremias foi um dos profetas que mais sofreram na Bíblia. Alguns teólogos caracterizam Jeremias como o profeta chorão, porque ele escreveu o livro de Lamentações e dizem que quando ele estava escrevendo este livro, ele estava sofrendo de uma depressão, porque ele via o seu povo sofrer. E mais do que ver ele sofrer, Deus ele chamou o profeta Jeremias para profetizar esse sofrimento. O capítulo 1 do profeta Jeremias, depois do seu chamado, Jeremias tem que sentar e começar a ouvir a Deus, um desabafo de Deus. Até o capítulo 16, Jeremias tem que sentar para ouvir, até porque ninguém tem moral para falar sem antes sentar para ouvir. Então Deus vai começar dizendo: Jeremias, eu sinto saudade da minha noiva no deserto, porque Israel, gente, tinha uma aliança com Deus, e quando Deus tirou eles do Egito e devolveu a terra deles, que era Canaã, o povo simplesmente virou as costas para Deus, querendo cultuar e adorar a deuses estranhos, deuses de povos estranhos, deuses de povos vizinhos. E nessa situação de que o povo virou as costas para Deus, Deus está inconformado com a situação e começa a dizer: Jeremias, eu sinto saudade da minha noiva no deserto, quando o seu nome era santidade, quando não tinham o que comer, clamavam por maná e eu fazia descer maná do céu para os alimentarem. Quando a sandália dos seus pés não cabiam mais nos seus pés, e eu fazia com que crescesse para que eles não andassem descalços no deserto. Eu sinto saudade da minha noiva no deserto, Jeremias. Deus vai apontar Israel como uma fonte de água que estava rachada,
uma fonte de água que estava rachada, que não tinha nem água para matar a própria sede, quem dirá para matar a sede de quem precisava. Israel estava assim, rachado. Israel não adorava mais a Deus e não tinha mais intimidade com Deus. Israel virou as costas para o Deus que deu tudo a ele. Deus, ele vai chamar o profeta Oséias, vai mandar ele casar com uma prostituta. E quando ele casa com a prostituta, ele dá tudo a essa prostituta. Ele dá amor, dá filhos, dá perfumes, dá uma casa para a prostituta que nem morava em uma casa, aleluia, familiar. E quando passar do tempo, a prostituta vai largar Oséias. E Oséias vai questionar a Deus, querendo saber o porquê que Deus ele fez com que ele casasse com uma prostituta que iria largar a ele. Aí Deus vai olhar para Oséias e vai dizer: assim sou eu, meus pensamentos em relação ao meu povo. Eu dei tudo o que meu povo pediu. E mesmo assim, ele voltou a fazer aquilo que não era agradável aos meus olhos. Deus está inconformado. E Jeremias começa a sofrer, gente. Porque Jeremias foi chamado para profetizar para o seu próprio povo um sofrimento, um cativeiro. Jeremias está chorando. O capítulo 17 é uma prova disso. Jeremias, ele clama por socorro. Ele pede: Senhor, por favor, nos livra disso. Senhor, Senhor, socorro, Senhor. E Deus, ele vai falar: não adianta nem orar, porque eu não vou afastar as minhas mãos do povo. Aleluia. Aí Jeremias sofrendo, no capítulo 18 se inicia com uma ordem de Deus. Jeremias, eu acredito que não estava em pé, porque Deus, ele vai dar uma ordem. Jeremias se coloca de pé: levanta-te e desce. Gente, quando nós observarmos essa expressividade, levanta-te, ponha-se de pé, disponha-se de pé, coloca-te de pé, se levanta, é nada mais, nada menos do que Deus requerendo uma atitude, uma postura. Aleluia! Levanta-te, Jeremias, não é tempo mais de chorar. Levanta-te e desce. Isso me faz me lembrar do profeta Ezequiel, quando o profeta Ezequiel, no capítulo 2, no meio dos exilados, Deus vai bradar do mesmo jeito: Ezequiel, ponha-te de pé, porque eu falarei contigo. E Ezequiel não se colocou de pé. O versículo 2 do capítulo 2 vai dizer que o Espírito de Deus veio sobre Ezequiel e colocou ele de pé, porque Ezequiel estava sofrendo. Ezequiel não queria profetizar. Ezequiel perdeu a sua esposa no cativeiro. Ezequiel perdeu a sua esposa nesse exílio. Ele não está querendo fazer nada. Ele está sentado e Deus está falando: ponha-te de pé, tenha uma postura. Aí ele vai continuar dizendo para Ezequiel: queiram eles te ouvir ou queiram deixar de te ouvir, você vai profetizar o que eu mando. Amarrarei a tua língua no teu paladar, para que você fale somente aquilo que eu quero que você fale. Querem deixar de ouvir ou quer te ouçam, profetiza o que eu mando. Por quê? Até porque vai ter gente, Lucas, que você vai chegar e não vai dar ouvido a você, não vai querer te escutar. Mas a ordem de Deus é: se coloca de pé e queira ou deixa de te ouvir. Profetiza. Não muda o teu jeito de adorar por causa do ambiente. Muda esse ambiente com a forma que você adora. Eu já estou profetizando para alguém aqui. O diabo pensou que ia calar a tua voz, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: levanta a mão aí para receber. Levanta a mão. Pode levantar. Nabucodonosor, homem na terra, rei da cocada, pode se levantar. Demônio debaixo da terra, mas ninguém vai calar a voz de um profeta. Aleluia! Deixa eu te ouvir, deixa eu te ouvir. Quem é adorador aqui? Satanás não vai calar a voz. Levanta! O corpo arrepiou de já. A ordem foi: Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. E quando ele desce, gente, ele vai se deparar com o oleiro que já estava trabalhando. Pega isso aqui. O oleiro não vai esperar Jeremias se colocar de pé e descer para começar a trabalhar. Quando ele chega lá, o oleiro já estava trabalhando. Aí quando ele olha o oleiro trabalhando, Deus vai começar
começar a falar com ele. E, gente, algumas coisas interessantes da profissão do oleiro é que o oleiro, antes de começar a obra, ele vai escolher o barro de acordo com a obra que ele vai fazer. Por exemplo, se ele quer fazer um vaso, ele vai escolher um tipo de barro. Quando ele quer fazer um jarro, ele vai escolher outro tipo de barro. Ou seja, gente, já existe um projeto determinado para o barro antes mesmo dele sair do solo. Eu vou melhorar para ouvir um glória a Deus decente para ele. É mais ou menos isso daqui. Jeremias, ele foi chamado, gente, na cidade de Anatote. E Jeremias é da linhagem de Abiatar. E Abiatar, ele foi amaldiçoado mediante o pecado de seu antecedente, o profeta Eli. Se lembra quando Deus ele usa o profeta Samuel? Ainda não era profeta, era uma criança. E vai dizer: tudo aquilo que restar de você será amaldiçoado. E além de ser amaldiçoado, eu vou arrancar os seus 2 braços. E essa linhagem, gente, é a linhagem de Abiatar, que é a linhagem de Jeremias. A linhagem de Abiatar, aquele Abiatar que Saul mandou arrancar os 2 braços, é ele mesmo que tinha que entrar em Jerusalém implorando por um ofício. Ele era servo do sacerdote, os sacerdotes servo do sumo sacerdote. Então ele era servo dos servos. Olha isso aqui, Jeremias é dessa linhagem. Deus vai falar para o profeta Eli: tudo aquilo que restar de você vai ter que entrar em Jerusalém, em Israel, implorando por um ofício. Por favor, tem alguma coisa para fazer? Por favor, tem alguma coisa para fazer? Era assim que Jeremias entrava em Anatote, de cabeça baixa. Aos 10 anos de idade, ele estendia a mão e perguntava ao sacerdote: tem alguma coisa para fazer? Tem alguma coisa para fazer? Aos 15 anos de idade, Jeremias entrava em Anatote de cabeça baixa, implorando por um ofício, por um pecado, sofrendo por um pecado que ele não tinha cometido. Aí ele vai e começa a dizer: por favor, me dá um ofício. Mas aos 18 anos de idade, aproximadamente aos 18 anos de idade, ele vai entrar como sempre em Anatote, de cabeça baixa, implorando por um ofício. Mas esse dia seria diferente, porque Deus ele soprou nos ouvidos de Jeremias dizendo: antes que você se formasse na madre, eu te conheci. Aleluia! E te dei razões no profeta. Calma aí. Antes que ele saísse da madre. Aleluia, Jesus. Antes que você saísse da madre, Jeremias, eu já tinha te santificado. É mais ou menos isso daqui. A linhagem toda de Jeremias tinha que entrar dentro de Jerusalém implorando por um ofício. Aí Jeremias vai entrar de cabeça baixa. Aí Deus vai dizer assim: eu te santifiquei. E santificar na tradução original é quebrar, despedaçar todo o jugo do passado. Aí era Deus dizendo assim: Jeremias, a tua linhagem entrou de cabeça baixa, os teus pais entraram de cabeça baixa, mas essa maldição acaba aqui. Aleluia! Deixa eu profetizar. Talvez o teu pai não deu certo, a tua mãe não deu certo, o casamento deles não deu certo, ninguém se formou numa faculdade, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: antes que eu te formasse na madre, eu te conheci e te santifiquei. Essa maldição hereditária acaba agora. Essa maldição acaba hoje. Eu estou no culto de libertação, pastor. Eu estou no meio da guerra. Quem veio guerrear nessa noite? Quem veio guerrear aqui? Aleluia! Está me tomando aqui nesse altar para dizer para alguém que está pensando em desistir, porque nada está dando certo. Mas hoje foi a noite de encontro que Deus te trouxe aqui para dizer: essa maldição hereditária acaba agora. O barro tem um projeto definido antes de ser extraído do solo. Isso aqui é muito forte, gente. Jeremias era alguém que não tinha esperança de nada. Jeremias pensava: vou ser igual meu pai, igual minha mãe, vou ter que entrar, vou ser igual meu pai, vou ter que entrar de cabeça baixa, implorando para fazer alguma coisa, o inútil na obra. Mas Deus soprou no ouvido dele e disse: foi eu que te santifiquei e te dei as nações do profeta. Tu não vai implorar por ofício coisa nenhuma. Eu não
diabo diz ao teu respeito, o que ele acha que tu vai ser. Deus me trouxe aqui como profeta para te dizer: o projeto é meu e eu escolhi para dar certo. O projeto é meu. O projeto é meu. Estou sentindo a presença dele. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aí a Bíblia vai dizer que o vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso se quebrou, não foi o oleiro que quebrou o vaso. O vaso se quebrou, está na tua tradução, pode ler a Bíblia aí. O vaso se quebrou enquanto o oleiro trabalhava. Então, se o oleiro estava trabalhando ainda, quer dizer que o vaso não estava pronto. Então, por isso que ele se quebrou. Você sabe que o vaso tipifica nós. E tem muita gente que está quebrando o seu próprio ministério por achar que está pronto para fazer. Porque não respeita o processo da formação. Tem muita gente de cabeça em pé só porque teve uma oportunidade e viu uma pessoa dando glória a Deus atrás e diz: agora eu estou pronto, eu vou lá, agora eu vou arrebentar. Se eu não pregar não vai virar, se eu não cantar não vai virar. Aí Deus está mostrando no capítulo 18 que o vaso se quebra por não respeitar o processo de formação. Tu não vira coisa nenhuma, tu não prega coisa nenhuma. Ai, se não fosse a misericórdia de Deus, ai, se não fosse ele, eu nunca. Oh, glória! É a misericórdia, a causa de nós não termos sido consumidos. Ninguém vira coisa nenhuma. É ele que faz como quer, na hora que quer, com quem ele quer. Ei, respeita o processo. Respeita o processo de formação. Não se quebra não, não se queima não, porque o vaso só está pronto depois de passar pela fornalha. Um dos processos é esse, gente. É passar pelo fogo. O oleiro não tipifica um vaso como pronto antes dele passar pela fornalha. E quando ele coloca na fornalha, não é para derreter o vaso, é para ver como ele se comporta dentro do fogo. O vaso só está pronto depois da fornalha, depois do fogo. E fornalha na Bíblia tipifica prova, vale, deserto. Agora tu entende por que de tanta prova, por que de tanto sofrimento? É o oleiro te dando uma forma e querendo apresentar um vaso. Meu Deus, tem gente que entrou aqui reclamando, questionando: Senhor, por que de tanto sofrimento? Por que de tanta aflição? Na vida de todo mundo acontece, menos na minha. Ei, Deus não quer te matar, nem te ver sofrer e nem te vergonhar, porque Ele não tem prazer nisso. Ele quer te dar uma forma, te dar estrutura, por quando o vento soprar, você não perder, você não cair. É Deus dizendo para alguém aqui: tem que passar pelo fogo mesmo, tem que passar pelo deserto, porque não adianta querer pregar sem estrutura, não adianta querer cansar sem estrutura. Quando o vaso se quebra, ele se quebra na mão do oleiro. E observa o que o oleiro vai fazer. A Bíblia vai dizer: vendo ele que o vaso se quebrou, vai fazer dele um novo vaso. Isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui revela uma característica do meio do seu Deus, que difere totalmente da gente, ser humano. Sabe qual é a diferença de nós para Deus? É que quando nós pegamos algo que não presta, nós jogamos fora.
Quando nós compramos um celular hoje, desse ano, chega no ano que vem, lança outro celular, você pega teu celular e chama de velho. Fala que não presta mais. Mas Deus não. Deus é como aquele prefeito que faz uma obra. E quando ele chega na obra, depois de pronta, e vê que não está da forma que ele quer, ele prefere quebrar. Ele vai preferir amassar e fazer tudo novamente. Porque é dele. Ele olha para o projeto e diz: não presta, não está valendo nada, está sujo, está na lama, mas continua sendo meu. E já que é meu, eu prefiro pegar quebrado, valendo nada, e fazer tudo novamente. Meu Deus, meu Deus. Deus olhou para você hoje. Você não está valendo nada. Confessa para ele: eu não estou valendo de nada, estou andando sujo, estou andando suja. Mas Deus não tem nojo de você. Deus não olha para você e diz: não está valendo de nada, então joga fora. Não está valendo nada, está na lama, na lona. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: você está valendo nada, mas continua sendo meu. E já que é meu, eu lapido, eu amasso, eu jogo na fornalha, eu quebro, eu faço de novo. Ele não te joga fora, ele não te joga fora, ele não te coloca pro lado, porque o homem olha para você e vê que você pecou e diz: não canta mais, não prega mais. Mas Deus não, por causa da graça, ele olha para você e diz: tá pecando, tá valendo nada, mas vem pra cá, eu posso te reciclar. O homem disse: se eu aprendi, tu merece, então eu te dou. Deus não, tu não merece, mas mesmo assim eu vou te dar. É a graça, gente. Desculpa, eu estou pregando Bíblia. Se você não conhecer que Deus é assim, olha a Bíblia. Deus tinha tudo para rejeitar o povo. Paulo vai dizer em Romanos 11: teria Deus rejeitado o seu povo? De forma alguma, porque não é mais pelas obras, mas sim pela graça. E a graça olha para você e diz: tu não merece, tu não está valendo, está pecando, mas continua sendo meu, continua sendo meu. O diabo olhou para você e diz: não está valendo nada, vai morrer como o pai dela, vai morrer como o tio dela. Mas a graça não. Se a graça que pagou o preço por você está mandando você ir, quem é o diabo para mandar você, cara? Aleluia! Levanta a mão. Eu não vim aqui te emocionar, eu vim pregar a palavra de Deus. E Deus me trouxe aqui para te dizer: tá quebrado, tá na lona, mas amém. É meu, é meu. Pro homem tu não vale mais nada, porque o diabo é assim. Ele te usa. E quando não presta mais, joga fora, próximo. Ele é assim. Mas Deus não. Deus olhou para você lá no teu quarto chorando, mordendo a fronha do travesseiro com raiva, revoltada com essa situação. E Deus me trouxe aqui para te dizer: aquilo que para você é motivo de desistência, para mim é motivo de te mostrar que você não está sozinho. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta as duas de uma vez. Nessa prova, nesse desespero, não se desespera, não grita, não vai nada. Ei, descansa o coração, porque o oleiro está trabalhando. O oleiro está fazendo vaso de novo. Estava quebrado, estava sujo, estava no chão, mas ele vai fazer novamente. Tem algo novo para acontecer. Vou liberar de novo. Tem algo novo para acontecer. Aleluia! Eu estou falando debaixo de uma autoridade espiritual. Não estou aplicando nada na teologia, não. Eu estou ouvindo a voz do Espírito Santo no meu ouvido. Ele está dizendo: tem algo novo para acontecer. Ei, te preparem, porque vão olhar para você na rua e aquele que te apontar e falar: Varal sem futuro, vai lá aquela garota, aquele garoto vai ter que olhar e te aplaudir de pé.
Mondoleiro. Você até está quebrada, você até está sofrendo, está chorando, mas você se quebrou na mão daquele que pode fazer tudo novo. Meu Deus do céu, tem gente chorando porque Deus está falando aqui nessa noite. Você até está sofrendo, está achando que é inútil, mas Deus é que vai te dizer: você é meu, você foi certo, exclusivo meu, você. Tem gente que entrou aqui dizendo: Deus não está nem mais me escutando. O desespero está batendo na porta. O desespero está batendo. E a primeira coisa, quando o desespero bate, a vontade é gritar, é recorrer a coisas fáceis para solucionar o teu problema. Mas entenda que Deus colocou um limite no homem. E sabe qual é o limite do homem? O impossível. Porque quando chega o teu impossível, Deus se coloca por cima no teu limite para te mostrar que o poder dele é ilimitado. É quando tu chega para Deus e diz assim: o pastor não deu jeito, Deus, o médico não deu jeito, o psicólogo não está dando jeito, os meus amigos não estão dando jeito, a bebedeira não está dando jeito, a pornografia não está dando jeito, a fornicação não está dando jeito. Aí Deus entra para fazer. Por quê? Porque quando chega o limite do recurso da terra, o recurso celestial começa a descer. Meu Deus, Isaías vai chegar para o povo e vai dizer: esse jugo vai ser despedaçado por causa da unção. E a unção não é recurso da terra, a unção, pastor, é recurso celestial. Ei, esse jugo não vai ser quebrado por causa dos teus amigos, esse jugo não vai ser quebrado por causa da bebedeira, esse jugo não vai ser quebrado por causa de dinheiro, de casa, de carro, não. Esse jugo, esse sofrimento vai ser despedaçado hoje, mas vai ser por causa da unção. Ei, e tem unção caindo aqui nesse lugar, tem uma unção caindo aqui nesse lugar. Isso é só para quem crê, isso não é para quem está desligado, não. Isso é só para quem crê e tem olhos espirituais para ver essa unção que recai sobre o teto da igreja agora. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. O Espírito Santo não está aqui, não. Ele já estava aqui muito antes de você chegar. Ei, eu cheguei aqui, pastor, e o Espírito de Deus já veio me abraçando. É como se ele estivesse aqui sentado esperando a gente chegar. E a proposta dele hoje é: eu vou fazer algo novo acontecer. Está quebrado, está doendo, está andando capangando, está nojento já, está na lona, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: ele não tem nojo de você, ele te pega quebrado e faz algo novo nessa noite. Eu vou fazer uma proposta agora, porque eu estou debaixo de uma obediência. Tem alguém afastado do caminho do Senhor aqui? Só levanta a tua mão, só quero te conhecer. Tem uma varoa lá atrás. Alguém afastado dos caminhos do Senhor? Mais alguém? Está todo mundo firme? Alguém que nunca conheceu esse Jesus? Tem alguém aqui? Só tem a moça lá atrás. Olha para mim. Eu vou fazer somente uma pergunta. Tá tudo bem do jeito que tá? Não tá, né? E se eu te disser que a igreja não vai solucionar esse teu problema? O pastor não tem poder para solucionar esse teu problema. Mas o Deus desta igreja, aquele que está aqui nesse lugar, e tu está sentindo ele aí? Tu está sentindo ele aí? Ele está dizendo para você: aquilo que o diabo
Eu vou fazer mais uma vez a pergunta. Você quer voltar para Jesus nessa noite? Você não quer? Você não quer? Eu não vou insistir porque quem convence é o Espírito Santo. Mas como profeta, eu não quero mal para você nem para a tua casa. Por isso eu digo que mesmo você não aceitando Ele de volta hoje, Ele vai continuar guardando a tua vida e a tua família. Mas como o pastor disse aqui, está findando o tempo, está acabando, falta só mais um pouquinho. Ele está voltando para buscar. Então que o Espírito de Deus te convença hoje, em nome de Jesus. Igreja, a proposta é: Deus está fazendo algo novo acontecer. Eu não tenho nome, eu sou pregador de... Vocês veem no YouTube, não. Eu só sou mais um que estou tentando chegar mais perto dele. Só sou mais um que está querendo ver a face dele. E eu estou debaixo de uma autoridade aqui para dizer que algo novo está para acontecer na tua vida. Aleluia! É algo novo, né? É algo novo, gente. Nunca foi visto, nunca foi feito, nunca foi ouvido. O que é novo, só quem sabe é quem vai criar. E o único que tem poder para criar está aqui nessa casa. É o Deus do impossível. É o Deus do impossível. A Bíblia vai dizer em Isaías 43: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Abacuque 2,19: ai daquele que despapela, desperta, ou para madeira levanta, pode isso ensinar, está coberta de prata, de ouro, mas dentro dela não há espírito algum. Porém eu, o Senhor, estou assentado no meu santo trono, trema diante de mim toda a terra. Só eu sou Deus e faço brotar da terra seca mananciais de água. Ei, é esse o Deus do impossível.